Você sabe o que significa a palavra heresia? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para iniciar um novo trimestre de 2025, o primeiro, que tem como tema aí as heresias. Vamos fazer um trabalho de apologia durante 3 meses, defendendo as principais doutrinas da Bíblia e também conhecendo as ameaças contra a igreja que vem por meio das heresias. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária. Também lembrando que os slides da primeira lição serão disponibilizados gratuitamente lá nos grupos do WhatsApp. Você pode entrar nos grupos pelo link que está na descrição e entrar lá no grupo e receber os slides. Lembrando que todos os dias eu coloco lá leitura diária com explicação no grego e no hebraico. Lembrando do hebraico, nós temos o nosso curso que está na promoção, curso de hebraico, quer aprender a falar outro idioma, não é qualquer idioma, então adquira o nosso grande curso de hebraico que está na promoção. Lembrando também que o plano anual dos slides está na promoção também, não perca essa promoção de ano novo, então está tudo na promoção ainda, lembrando que a partir de janeiro aí sai da promoção, mas ainda é muito barato os slides dos adultos e dos jovens. Pelo mesmo preço, você vai pagar aí por mês menos de R$10. Não perca esta grande oportunidade. Lembrando que nós lançamos o nosso combo teológico básico, médio e bacharel. Você pode fazer todos esses cursos com certificado reconhecido pela CGADB por um pequeno valor de investimento e que vale muito a pena pelo grande conteúdo que tem ali. Lembrando que nós vamos fazer dia 27 hoje, estou gravando essa lição, nosso grande aulão, né? Você vai pegar depois, vai ficar gravado, né? Os irmãos que vão assistir depois, vai pegar aí essa introdução de todo o trimestre, o primeiro trimestre, e a lição está aqui, né? Aqui atrás, ó, em defesa da fé cristã. Vamos conhecer aí as principais doutrinas, como defendê-las e as ameaças que vêm por meio das heresias. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, pedimos a tua bênção sobre esse início de trimestre. Abençoe cada filho teu, cada inscrito no canal, cada membro da comunidade ACAT, dos grupos do WhatsApp, cada assinante da ACATFlix. Abençoe teu povo no Brasil e em toda parte do mundo que ama a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre o início desse trabalho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que no final faremos a nossa grande oração por milagres. Deus tem operado. Testemunha aí, coloque aí. Lembrando também, irmãos, que agora, início de janeiro, eu começarei a colocar aqui no canal, vídeos de temas diversos da Bíblia. Então, se você tem um desejo, pastor, faz um vídeo sobre tal tema, coloque no comentário ali, a gente vai analisando os temas e vamos fazer aí estudos bíblicos de diversos temas da Bíblia. Papel e caneta na mão, vem comigo, você vai ver os slides. Esses slides da lição de número 1 serão disponibilizados gratuitamente para todos os irmãos também verão aqui nesta aula todos esses slides, então você vai poder acompanhar. Vamos lá, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas 3. Verdade prática. As heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Leitura bíblica em classe está em Atos 20, 28 ao 31, também 1 Pedro 3, 15 e 16, 2 Pedro 2, 1 ao 3. Objetivos da lição: identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias, apresentar o conceito de apologética cristã e definir o que são as heresias. Questionário, método tempestade cerebral. Nesta lição, qual a exortação apostólica aos líderes da igreja? Qual a definição de apologética cristã? Por que devemos combater as heresias?
Onde o Novo Testamento, a hereses, tem o sentido de heresia como erro doutrinário, qual a pergunta para a nossa reflexão? Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Olha só, as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então nós vamos fazer um grande estudo, um grande tratado apologético, que é a defesa da fé, através desta lição de número 1. Primeira parte, as ameaças dos lobos vorazes. Primeiro tópico, os cuidados pastorais, conforme Atos 20 e 28, letra A e letra B. No mundo antigo, a maioria dos pastores eram contratados para cuidar dos rebanhos de seus senhores, conforme 1 Samuel 17:34. E, portanto, deveriam cuidar e promover o bem-estar das ovelhas, a fim de atender aos interesses de seus senhores. Então, a primeira lição aqui é que os pastores cuidavam de rebanhos, a grande maioria deles, cuidavam de rebanhos que não eram deles. Então, você já tem que entender que a igreja não é nossa, o rebanho não é nosso, tem um dono. Letra B. Os pastores que estão cuidando da igreja devem estar cientes de que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Confere Atos 20 e 28. E estes devem ter a máxima responsabilidade com o rebanho, pois terão de prestar contas desse nobre trabalho. Confere 2 Coríntios 5 e 10. Todos nós prestaremos conta. Então, cuidados pastorais. Hoje é de suma importância que cada líder, cada pastor, aprenda que o rebanho, lógico que nós sabemos, mas é bom reforçar, o rebanho não é nosso. O rebanho é do Senhor Jesus, ele tem um dono. Então nós precisamos cuidar. E esse primeiro trimestre vai trazer aqui a importância de conhecermos quais são as ameaças doutrinárias que tentam roubar a saúde espiritual da igreja e levar. Nós vamos aprender hoje aqui o que o inimigo quer roubar. Quer roubar a salvação, quer roubar a coroa da salvação. Então, esse primeiro tópico chama a atenção dos líderes para o alto e elevado grau de responsabilidade perante o rebanho que não é dele, não é nosso, é do Senhor, tem dono, e as ameaças que estão tentando prejudicar esse rebanho. Dentre elas, falsas doutrinas que estão no meio da igreja. E não só falsas doutrinas, mas nós vamos aprender hoje aqui que heresia também é facção. Grupos e partidos contrários à doutrina que estão dentro da igreja. Então tem que tomar muito cuidado. Tópico 2. Depois da minha partida, conforme o versículo 29, letra A e letra B, Paulo disse que de ninguém cobiçou prata, ouro e nem vestuário, conforme Atos 20 e 33. Por que Paulo disse isso? Paulo sabia que haviam homens que queriam ser servidos e desejariam estar à frente do rebanho para obter ganhos pessoais. E por isso Paulo os chama de lobos cruéis, conforme Atos 20 e 29. Letra B. A Bíblia é clara em dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6 e 10. E dessa forma, todo verdadeiro pastor está comprometido com o reino dos céus e não com o reino da terra. Confere lá Mateus 6, 19 e 20. Paulo diz, depois da minha partida, ele está dizendo que apareceriam na igreja e entre a própria igreja, ou seja, dentre a igreja. Nós vamos ver no próximo tópico. Mas Paulo chama atenção e eu vou direto aqui. Paulo diz, eu não cobicei prata, não cobicei ouro e nem vestes. E ele já estava dizendo o grande problema dos falsos líderes
e dos falsos mestres, dos falsos pastores. Homens que queriam apacentar-se a si mesmo, Paulo fala sobre isso. Queriam tirar proveito do rebanho. E como disse Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando até os dias de hoje são homens que querem apacentar-se a si mesmo. E a igreja tem que olhar com atenção para ver os verdadeiros líderes que pensam no reino dos céus e não no reino da terra. Tome cuidado com pessoas materialistas, exaltadas, orgulhosas, que estão à frente do rebanho. Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque infelizmente existem muitos que querem apacentar-se a si mesmo. E Paulo já deixou a igreja em alerta. 3. A origem dos falsos mestres. Letra A e letra B. Paulo deixou claro duas coisas. Primeiro, os falsos mestres conseguiriam entrar no meio dos cristãos. Deixou claro isso. Segundo, dentre os próprios cristãos se levantariam falsos mestres. Então, eles querem entrar no meio, mas infelizmente do próprio meio se levanta falsos mestres. Letra B. Um dos motivos pelo qual surgem os falsos mestres é o amor por si mesmo. É o amor por si mesmo e a avareza. Então a igreja tem que ter discernimento para ver se são pastores humildes que têm o coração no rebanho ou se são líderes avarentos, materialistas. E a igreja precisa identificar esses lobos cruéis que Paulo deixou bem claro. Iriam aparecer dentre, tá no meio. Então tem que tomar muito cuidado. Paulo orientou a Timóteo acerca disso. E que estes homens têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. O que significa isso? Exploram a fé dos fiéis sem misericórdia. Isso que Paulo quis dizer. Confere 2 Timóteo 3, 2 e 5. Irmãos, nós temos que orar e pedir para Jesus: Senhor, faz justiça entre a própria igreja do Senhor. Líderes que estão por este mundo afora, estou falando em tese, por este mundo afora, que estão extremamente preocupados com os bens materiais, com a sua qualidade de vida. E, lamentavelmente, você está vendo essa foto aqui, ó? Está ali, ó, a figura de um líder extremamente feliz com as riquezas materiais e entre os seus próprios irmãos de fé, na sua própria igreja onde ele congrega, pessoas que passam necessidade, crianças que passam fome, famílias que passam fome. E nós temos que pedir para Jesus, igreja do Senhor, no Brasil e no mundo: Senhor, faz justiça, Pai. Faz justiça. Estende o cordel. Está na hora de começarmos a orar. Senhor Jesus, estende o cordel na sua própria igreja. Vamos pedir para Jesus para que Ele mostre para a igreja e Ele mesmo faça justiça, tirando muitos lobos vorazes do meio do rebanho. Visão geral. Surgem de dentro do povo de Deus. Eu louvo a Deus por essa lição, que ela está muito clara, ela está muito direta. Por isso a apologética é tão necessária. Então nós temos que orar, irmãos, e pedir para Deus usar de misericórdia para que o rebanho não sofra na mão de lobos cruéis. O que é a apologética? Segunda parte, vem comigo. Primeiro tópico, definição, conforme 1 Pedro 3 e 15. Vamos aprender agora aqui, irmãos, a importância dessa lição, desse trimestre, que vai falar sobre a apologia. A palavra responder, confere lá 1 Pedro 3 e 15, vem do grego apologia, está escrito isso mesmo em grego, apesar que se pronuncia um pouquinho diferente. E significa defesa verbal. Tem que haver homens e mulheres que conheçam primeiramente as Sagradas Escrituras, vamos ver mais à frente, e ensinem. Tem que pronunciar, tem que fazer defesa, tem que contrariar, tem que refutar, tem que rejeitar discursos de falsos líderes, de lobos vorazes, e tem que rejeitar e até condenar as obras desses homens, conforme a própria Bíblia orienta. Condenai-o. Então nós temos que fazer defesa verbal entre a própria igreja. Tá? Eu não estou dizendo para sair discutindo, brigando, não. Não cabe a qualquer um fazer isso. Eu estou me dirigindo a líderes, a ensinadores,
a pastores que têm a autoridade de Deus para ensinar, vamos ensinar a palavra. E como nós estamos fazendo aqui, tem que fazer defesa verbal, tem que falar. Letra B, cada cristão precisa estar preparado para defender, primeiro, sua fé, e segundo, entre a igreja existem pastores, doutores e ensinadores que têm o dever de terem, primeiro, o domínio das Escrituras, conforme 2 Timóteo 2,15, para poderem defender, em segundo lugar, o rebanho todo do Senhor. Do que, pastor? Dos ventos de doutrinas. Está lá em Efésios 4, 11 ao 14. A grande missão dos líderes, dos pastores, dos ensinadores é defender o rebanho do Senhor dos ventos de doutrinas. Heresias, falsos ensinamentos, materialismo. Nós estamos aí com a teologia da prosperidade, tem que tomar muito cuidado, irmãos. Essa teologia da prosperidade, onde tem muitas pessoas ensinando que a qualquer custo você precisa adquirir bens materiais. Tem misericórdia, que o Senhor Jesus tenha misericórdia, que esse tipo de discurso não esteja nos nossos púlpitos. Vamos priorizar. Eu louvo a Deus pela vida de muitos líderes que ainda existem, estão no nosso meio, graças a Deus, que ensinam a saúde espiritual em primeiro lugar, a salvação em primeiro lugar, a pureza moral, espiritual, o bom exemplo, o bom testemunho, as virtudes, ensinam a se desviar do pecado, a identificar o que é pecado, as virtudes do reino. E se agradarmos a Deus, compete a Deus acrescentar bens materiais ou não. Mas a preocupação número 1, tanto do rebanho como de quem ensina, é a saúde espiritual. E as demais coisas compete a Deus acrescentar. Agora não podemos ficar ensinando e as mensagens serem voltadas só a conquistas materiais. O sangue de Jesus tem poder e guarde nossos púlpitos e dê sabedoria aos ensinadores. Vamos priorizar a saúde espiritual do rebanho. Vamos lá, tópico 2. A que defesa Pedro se refere? Vamos aqui ser bem centro-bíblico, conforme o versículo 16, letra A e letra B. O apóstolo Pedro, deixou várias orientações na esfera da possibilidade, de maneira que, se algum cristão viesse a ser acusado de malfeitor, deveria responder com mansidão e temor, a fim de confundir qualquer possível acusador. Conforme 1 Pedro 3, 13 ao 16. Letra B. Uma das maiores defesas da nossa fé é o nosso testemunho de boas obras. Confere 1 Pedro 3, 9 ao 13. O que estava acontecendo? Pedro estava orientando. Muitas pessoas estavam dizendo que os cristãos eram malfeitores, promotores de contendas, queriam se levantar contra o império, contra as religiões já estabelecidas. E os cristãos não eram malfeitores. E Pedro está ensinando, olha, se vocês forem acusados, primeiro, sejam mansos, não discutam, não briguem, não contendam. E isso vai confundir a cabeça das pessoas que verão, não, mas eles não são malfeitores, são pessoas mansas, brandas, queridas, que são justas, corretas, piedosas. E aí Pedro está dizendo, se alguém acusar vocês, deem bons exemplos. E eles ficarão confundidos, porque vocês não são malfeitores, mas são pessoas que praticam o bem. Então, a que defesa Pedro se refere é exatamente isso. A que eles dessem bom testemunho, porque se fossem acusados de malfeitores, pessoas violentas, pessoas rebeldes, que queriam promover rebelião na sociedade, iam ficar confundidas e ver que não eram rebeldes, mas eram pessoas humildes e mansas. Era isso que Pedro estava querendo dizer e até os dias de hoje serve para o povo de Deus. Sejamos humildes e mansos como o Senhor Jesus. E não promotores de contendas, discussões e brigas, porfias, pelejas, nem no mundo e principalmente entre os cristãos. Que não haja entre nós qualquer espírito de contenda. 3. Por que devemos combater as heresias? Conforme 3,16.
Letra A e letra B. As heresias fazem parte das astutas ciladas do diabo, a fim de roubar a nossa coroa. Confere lá Apocalipse 3 e 11, o que o Satanás quer roubar do povo de Deus? A coroa da salvação. Também João 10 e 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então as heresias fazem parte das astutas ciladas do diabo. Letra B. Cada cristão deve conhecer a voz do sumo pastor, que é o Senhor Jesus, e não se deixar enganar por falsos pastores. Confere João 10 e 27, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por isso que nós temos que ter saúde espiritual, discernimento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para conhecer o genuíno ensinamento do Senhor Jesus. O genuíno ensinamento do puro Evangelho, que prima pela salvação, pela santidade, pela pureza, pela saúde espiritual, pela comunhão, pelo amor, pela caridade, as virtudes do reino, em detrimento de materialismo, posses, conquistas. Eu vi uma vez um discurso de um falso ensinador, dizendo que você tem que colocar Deus na parede e exigir os bens materiais de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, se isso é algo para ensinar para o rebanho, isso é um falso evangelho. Paulo deixou claro, Pedro deixou claro, Paulo também, que os falsos pregadores e os falsos líderes, eles têm interesse primordial nos bens materiais. Paulo deixou claro disso. Eu não cobicei prata, não cobicei ouro, não cobicei vestes. Era disso que Paulo estava falando. Então nós temos que ter discernimento para combater estas heresias. Visão geral, na segunda parte, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Agora a terceira parte dessa lição, essa lição ela é uma introdução, para todo o trimestre. O que são as heresias? Vem comigo. Primeiro tópico, seitas e heresias. A palavra seita vem do grego aireses, que significa grupo escolhido ou um partido com suas ideologias. Confere lá Atos 5 e 17, você vai ver que o significado ali diz respeito a um grupo escolhido, e também Gálatas 5 e 20. Eu até vou ler para os irmãos aqui para vocês entenderem algo. Abra a Bíblia comigo, Atos 5 e 17, confere lá. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, os da seita dos saduceus. Então essa palavra seita, lá do grego aireses, que significa um grupo escolhido ou um partido. Então, nesse caso aqui, era o grupo dos saduceus. E lá em Gálatas 5 e 20, vem comigo, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Essa palavra facções vem do grego aireses e significa um partido, um grupo escolhido. Então note, irmãos, que não é só um discurso errôneo, contrário ao saudável e puro evangelho do Senhor Jesus que é considerado uma heresia, mas um próprio grupo, um partido entre o rebanho que dissemina ideias contrárias ao evangelho. Esse próprio grupo é a própria heresia. Tem que tomar muito cuidado com grupos e divisões na igreja, no rebanho do Senhor. Letra B. Todo aquele que escolhe participar de um grupo onde sua regra de fé não é a Bíblia ou se contradiz com a sã doutrina do Evangelho de Cristo, é considerado um adepto de uma seita. E seus ensinamentos devem ser rejeitados. Confere Gálatas, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Vamos lá? Gálatas 1, 7 ao 9. Que não é outro, mas alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Não vendo? Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que seja diferente do que já vos temos anunciado, seja anátema. Boas novas de salvação. Em primeiro lugar, os interesses do reino. Esse deve ser o discurso de todo líder e bom pastor. Salvação, abandono do pecado, amor, caridade, união, fraternidade, comunhão, valores espirituais,
a vontade do Senhor, a pregação do Evangelho, a salvação das almas, o fortalecimento do rebanho, o discipulado, são valores. E as demais coisas não cabe a nós querer pregar como se fosse o Evangelho genuíno. Não. O Evangelho não é coisas. O Evangelho são almas e valores do reino. Jesus deixou claro, ele nomeou o reino, mas não nomeou coisas. Ele disse coisas. É a mesma coisa que você vai fazer uma visita numa igreja. Vamos supor que você vai me visitar, só para você ver a importância, tá, do que é o Evangelho e o que é um falso Evangelho. Você vai me visitar e eu digo, está conosco aqui o pastor João da Silva. Eu estou nomeando, estou dando importância para ele. Jesus, buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino, ele nomeia, dá importância. Aí ele diz, e as demais coisas, chama de coisa, não dá importância. Bens materiais, comida, bebida, vestes, objetos. Chama de coisa, nem nomeia. Isso é secundário. Aí é a mesma coisa, você vai me visitar lá, está conosco aqui essa coisa. Poxa, que é uma humilhação. Nem nomeou, não valorizou. Jesus não nomeou nada. Ele disse as demais coisas. Então nós jamais, ore a Deus, eu vou te dar agora aqui em nome do Senhor Jesus, uma palavra do Espírito Santo para você discernir. O verdadeiro Evangelho prega os valores que foram nomeados. O reino, salvação, vida eterna, comunhão com Deus, obediência, identificar o pecado, se desviar, santidade, amor, evangelizar o mundo, discipular, fortalecer, alegria do Espírito, gozo, paz, alegria no Espírito Santo, fé. Isso são valores nomeados. Agora, jamais será o Evangelho genuíno eu assumir a tribuna, eu pregar e só ficar falando das coisas. Não, você tem que conquistar os melhores carros, as melhores casas, você tem que ter hoje, para ser considerado próspero, você tem que ter uma mansão, você tem que ter um helicóptero, você tem que ter um avião, você tem que ter uma ilha, tem que ter um iate. Pelo amor de Deus, irmãos, identifique. O verdadeiro Evangelho é pregado com os valores do reino. E se você identificar pessoas pregando coisas, dizendo que é o Evangelho, então redobre a tua atenção. Não estou dizendo que não possa um servo de Deus dizer, não, irmãos, Deus ele tem poder para suprir tuas necessidades, tem mensagens em relação a isso, mas tem que ter todo um contexto realmente puro diante de Deus para uma orientação assim, onde você mencione as coisas. Deus é Deus de provisão, Ele pode suprir, Ele pode, mas você tem que entender que isso é secundário. E Ele geralmente vai suprir necessidade de quem primeiramente está em comunhão com Ele. Quando Ele supriu a necessidade de Elias, Elias tinha comunhão com Deus. Quando Ele supriu a necessidade de Eliseu, Eliseu tinha comunhão com Deus. Quando Ele supriu as necessidades de Abraão, de Jacó, eles tinham, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Eles obedeciam. E aí Deus, então, recompensava, como está lá em Hebreus 11:6. Deus é presenteador daqueles que primeiro o buscam seus valores. Então não é errado você acrescentar que Deus supre. O que não pode acontecer, irmãos, é só priorizar os bens materiais. Está bem entendido isso, né? Que Deus dê discernimento para a igreja. Tópico 2. A hereses no Novo Testamento. Redobra a tua atenção, que isso aqui é muito sério. Letra A, letra B. De acordo com o Novo Testamento, determinados grupos podem estar divididos entre si. E por haver heresia dentro do próprio grupo religioso, isso pode ser chamado de facções. Confere lá Gálatas 5:20. Letra B. Dentro da própria comunidade cristã pode haver heresias ou divisões. E os verdadeiros cristãos devem ficar atentos para não serem enganados. Confere lá 1 Coríntios 11:19. Enganado de que forma, pastor Rodrigo? Tanto aceitando as heresias que vêm de dentro, como fazendo parte de grupos que estão ali querendo promover divisão. Nunca se envolva em divisão. Nunca se envolva. Eu não estou dizendo aqui que não vai acontecer, por motivo justo, uma reunião de obreiros para tratar um assunto, às vezes até mesmo contra o próprio líder da igreja que está fora do caminho.
Você acha que não tem líderes? Ser líder não significa ser imune a erros. Não. Então, poderá acontecer, como já aconteceu em vários lugares, os líderes, o ministério se reúnem, olha, o nosso pastor está dando mau testemunho. Então nós temos que tratar, isso não é divisão. Isso não é divisão. Isso aí realmente é um conserto entre o ministério. Então, não podemos confundir as coisas. Agora, entre o rebanho, ou o pastor está dando bom testemunho, a maioria dos obreiros estão todos irmanados na mesma comunhão, daí surge alguém entre os obreiros, ou entre a liderança da igreja, os líderes de departamento, ou entre os membros, e começa a querer promover uma divisão na igreja. Então, nunca entre em grupinhos para promover divisão na igreja, que isso é heresia, isso é partido, isso é facção, isso é um espírito de divisão. Jamais Deus vai aprovar isso. 3. Heresias de perdição, conforme 2 Pedro 2:1, letra A e letra B. Esse texto de 2 Pedro 2:1 trata da palavra heresia como sendo ensinamentos contrários à perfeita vontade de Cristo e negando o próprio Cristo. Pedro foi claro aqui, negar a Cristo. Letra B, todo ensinamento que contraria a sã doutrina do Evangelho. Olha, irmãos, eu vou dizer que esse tópico aqui, ó, essa letra B, do tópico 3 aqui, é o resumo de toda a lição. Todo ensinamento que contraria a sã doutrina do Evangelho deve ser rejeitado pelos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Tem os verdadeiros? Tem. Tem falso? Tem. O próprio Jesus falou lá em João 8:31 e 32. Se, condição, vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente, é sinal que tem os falsos, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, heresias de perdição são ideias, ensinamentos contrários entre o próprio rebanho. E a igreja tem que ter discernimento. Qual é a sã doutrina? Qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho está relacionado aos princípios do reino, aos valores do reino. E o que é o reino? O que é o reino? Jesus deixou claro. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Mas o que é o reino? Ele mesmo disse. O reino de Deus, o apóstolo Paulo ensinou que é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus mostra que o reino é fé, justiça e misericórdia. Então vejam bem, justiça. É justo diante de Deus não obedecer a Deus e viver para Deus? Lógico que não. Então vamos viver para Deus. Vamos procurar conhecer a vontade de Deus, agradar a vontade de Deus, e Deus é santo. Então nós temos que separar do pecado. Isso é reino, isso é o evangelho. Jesus falou, o principal da lei é justiça, misericórdia e fé. Isso é evangelho. Justiça. Justiça para com Deus, justiça para comigo mesmo, justiça para com o próximo. Ser justo, ser correto. É justo eu ter as coisas, ver o meu irmão precisando, não ajudar? Não é justo. Então vamos viver o reino. O reino é justiça, misericórdia. Ser misericordioso, compreender as misérias das pessoas, amar as pessoas, não ser soberbo, não ser orgulhoso, não ser exaltado, não ser uma pessoa presunçosa, não ser uma pessoa de olhar altivo, não. Mas ser uma pessoa simples, humilde, que está disposta a ter boa vontade, estender a mão e ajudar todo mundo. Misericórdia. O reino de Deus é justiça, confere lá Mateus 23:23. Justiça, que é o principal da lei, isso é o reino. Justiça, misericórdia e fé. O justo viverá da fé. E Paulo ensina que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então pregar esses valores, essas virtudes e as demais coisas, isso é secundário. As demais coisas você pode até colocar, né? Em algum momento do genuíno evangelho que está sendo pregado, pode até colocar. O próprio Senhor Jesus falou. O Pai sabe que precisam dessas coisas. Ele mesmo colocou. Mas é secundário. É secundário. Pode até colocar. O que não pode acontecer é não existir na pregação os valores do reino e ficar só falando das coisas. E contando ainda, tocando trombeta no púlpito, como tem muitos por aí que infelizmente é um escândalo. Deus, desde quando me chamou,
me abençoou, né? Eu não tinha nada, hoje eu tenho patrimônios aí de 20 milhões e tal, e aí o tempo todo a mensagem é só isso, isso é um falso evangelho, tem que tomar muito cuidado. Você pode colocar as demais coisas em dado momento na genuína mensagem. O próprio Jesus, Paulo ensinou sobre isso, olha, quem pouco semeia, pouco colherá, quem muito semeia, então você coloca as demais coisas em dado momento da mensagem genuína. O que não pode acontecer, redobra a tua atenção, pede discernimento para o Espírito Santo. São pregadores, ensinadores por aí que só falam das coisas, em detrimento do primordial, que são os valores do reino. Então, redobre a tua atenção. Visão geral, terceira parte, o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. E uma dessas inovações doutrinárias é a teologia da prosperidade, onde muitos só valorizam as coisas e não ensinam os valores do reino. Como eu falei aqui, o reino de Deus é justiça, misericórdia e fé. Está lá em Mateus 23, que é o principal da lei. E aí vai, tudo isso ele engloba, é um pacote completo, amar a Deus, amar ao próximo, ser manso, humilde de coração, ser puro de coração, ser uma pessoa que verdadeiramente ama o próximo. A religião pura, como disse Tiago, o trimestre dos jovens agora, o primeiro trimestre, vai falar da epístola do Tiago, né, meio irmão do Senhor Jesus. Então a religião pura, as boas obras, isso é o evangelho. Paulo diz, o reino de Deus é gozo, é comunhão com Deus, não ter acusação do pecado. O reino de Deus é gozo, é paz, completo bem-estar, estar de bem com Deus, estar de bem com o próximo, na sociedade, dando bom testemunho, completo bem-estar. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria é resultado da comunhão com Deus, da ausência da acusação do pecado. Então isso é reino. Então os valores do reino, os interesses do reino. Qual é o interesse do reino? Pregar o evangelho a toda criatura, temos que evangelizar, temos que espalhar as boas novas de salvação, temos que falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele capacita a igreja, ele vai voltar. Esse é o evangelho do reino. E aí você pode, em dado momento, fazer um acréscimo falando das coisas dessa terra. Não é pecado, em dado momento. Algo que não pode acontecer, identifique isso, ovelha. Conheça a voz do teu pastor. Pessoas por aí só falando de coisas. E ainda pelo fruto se conhecereis a árvore, viu? Pedro deixou claro, né? Aparência de piedade, aparência, mas negando a eficácia da mesma. Né? Tem ali um bom discurso, mas na prática, orgulhosos, soberbos, não dão atenção para os pequenos, ignoram, são exaltados, olhar altivo. O que é o olhar altivo? Olha os outros por cima, se achando maior. Então vamos olhar o fruto, viu? Pelo fruto se conhecereis a árvore. E aí vamos começar a orar. Por que a gente tem que identificar? Qual é a nossa postura depois que identifica, pastor Rodrigo? Sair falando mal, sair brigando, discutindo, fazendo problema, confusão na igreja? Não. Para orarmos e pedirmos a Deus, Senhor, faz justiça, Pai. Eu estou discernindo o discurso dessa pessoa, o fruto dessa pessoa, as obras dessa pessoa, o mau testemunho. Não é o evangelho genuíno que essa pessoa está pregando e nem vivendo. É uma pessoa exaltada, soberba, só se preocupa consigo mesmo, quer ser apacentado, não se preocupa com as almas. Orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Chegou o momento, igreja, e eu convoco aqui todos os inscritos desse canal. Vamos dobrar o joelho e orar. Jesus, faz justiça onde eu congrego. Aonde você congrega. Que não tem essas pessoas aí onde você congrega. Graças a Deus. Ainda temos homens de Deus. Graças a Deus por isso. Mas se aparecer, Senhor, faz justiça. E pode ter certeza, Deus vai começar a limpar do nosso meio esses lobos devoradores que querem entrar no rebanho do Senhor. Então, a nossa conclusão: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. E um grande problema que Paulo sempre enfrentou é que ele via pastores, que se diziam pastores, falsos pastores,
que queriam apacentar-se a si mesmo. Paulo chegou a dizer: farão de vós negócio. Isso literalmente era fazer com que o rebanho sustentasse todos os desejos daquele falso líder. Não estou dizendo aqui de irmãos que têm um ministério, que não exploram ninguém, não dão mau testemunho. Isso não é escândalo, não é nada. Não é fazer do rebanho negócio, não. Isso está voltado diretamente ao líder do rebanho. Ao líder do rebanho que, em detrimento da necessidade do rebanho, ele tem um estilo de vida extremamente escandaloso, a qualquer custo. Não dá atenção para o rebanho, não dá atenção para os humildes, não dá atenção para as ovelhas, esbanja mesmo até o último. E isso aí é que Paulo estava lutando. Não. Nós temos que lutar para que não tenham pastores e líderes dessa forma, mas que sejam homens mansos, humildes, com o coração no rebanho, no reino. E essa lição vem chamando a atenção de todos para que a gente ore de verdade. Igreja, ore, peça: Senhor Jesus, abençoe o teu rebanho, Senhor. Que sejam líderes tementes, humildes, que verdadeiramente ame o reino de Deus. E nós chegamos ao final da lição de número 1. Você aqui tem os slides, você vai ver, método de tempestade cerebral, as perguntas com as respostas. E aqui o último slide, texto áureo, para você fazer a leitura juntamente com os amados irmãos. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos fazer a nossa oração, pedindo para Deus que Deus opere milagres nesse momento. Mas, acima de tudo, essa lição de número 1 é um resumo, uma introdução de todo o trimestre. Nós vamos tratar aqui das principais doutrinas da Bíblia, para ter firmeza, para saber da razão da nossa fé, defender essas doutrinas, e vamos conhecer as ameaças, as heresias, que tanto vêm de fora como pode surgir no próprio meio cristão, ok? É isso que nós vamos abordar, e essa lição foi muito pelo Espírito Santo, irmãos, porque nós estamos vivendo aí um tempo de proliferação de ministérios, e isso se proliferando, vai proliferar também os ensinos. E nós temos que tomar muito cuidado. Existem os verdadeiros ensinadores. Jesus falou no final do Evangelho de Mateus para os apóstolos: ide, fazei discípulos. Então existem os fazedores de discípulos. Que Deus use de misericórdia, que no nosso meio, graças a Deus que a gente tem vivido isso, graças a Deus. Nós congregamos com pessoas que, graças a Deus, temem a Deus. E eu sei que você congrega com pessoas também, com líderes que temem a Deus, mas que o Espírito Santo guarde os nossos rebanhos, o rebanho do Senhor, as congregações, desses lobos vorazes que podem surgir e, infelizmente, nós sabemos que existe. Que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, lembrando, quero convidar você para aproveitar ainda todos os nossos cursos que estão em promoção. Você quer fazer básico, médio e bacharel em teologia? Nós vamos fazer, inclusive, no início de março, uma formatura online do bacharel de teologia. Então, se você estudar conosco, você vai receber esse certificado, e nós vamos fazer a formatura online, onde eu irei proferir a outorga do grau de bacharel em teologia, para que você possa ser uma autoridade no ensino das Escrituras aonde você congrega. Que Deus abençoe a cada irmão. Vamos fazer a nossa oração. Se você está enfermo, se você tem alguma doença, ore com fé agora. Ore com fé. A Bíblia diz em Mateus 21 e 22, tudo que pedirdes crendo em oração, recebereis. Ore com o pastor Rodrigo. Soberano Deus e eterno Pai. Em primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por dar início a esse novo trimestre, juntamente com o teu povo, aqui no Brasil e em outros países. Queremos unir a nossa fé nesse momento, Pai, em favor dos enfermos. São homens e mulheres de fé que nesse momento clamam em favor, Pai, dos teus filhos que precisam de saúde para fazer mais na tua obra e te servir com alegria. Senhor Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda um sinal da tua misericórdia, Pai, que pelo poderoso nome do Senhor, o Espírito Santo, com a sua unção, possa nesse momento, através dessa intercessão,
através desse meio de comunicação, onde esta voz, Pai, estiver adentrando agora, seja pelo celular, seja pela internet, no computador ou na televisão, em nome de Jesus Cristo, pelo poderoso nome de Jesus, esta doença e esta enfermidade seja dissipada e aniquilada em nome de Jesus Cristo. Desapareça a infecção, desapareça essa dor agora, esta infecção agora no intestino, desapareça câncer, desapareça nódulo, desapareça mioma, desapareça em nome de Jesus Cristo. Seja no útero, seja no ventre, no estômago, em nome de Jesus Cristo. Desapareça nas trompas, desapareça na coluna, desapareça no sangue, desapareça em nome de Jesus Cristo. Nós proferimos esta bênção pelo poder do nome de Jesus Cristo. Opere milagres, Senhor. Use de misericórdia, Pai. Dê saúde para este homem. Dê saúde para esta mulher que ora nesse momento, Pai, com as mãos postas sobre esta doença, sobre esta região do corpo, no alto da cabeça, a planta dos pés, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Eu vos bendigo com a bênção da cura. Fique livre dessa dor. Nunca mais sinta essa dor. Receba a cura e a vitalidade pelo poder do nome de Jesus. Use de misericórdia, Senhor. Opere milagres, Pai. Seja glorificado através da intercessão do teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Tome posse dessa bênção, meu amado irmão. Confie no Senhor Jesus, dá o testemunho, viu? Se você recebeu a tua cura, eu sempre costumo dizer, enquanto houver 1% de chance, nós temos que ter 100% de fé e orar com fé. Deus tem operado muitos sinais, prodígios e maravilhas. Que Deus abençoe, compartilhe essa lição. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, me ajuda muito. Nós estamos com a campanha, eu quero mandar essa Bíblia para os irmãos, viu? Tem 3 Bíblias aqui que eu quero fazer uma dedicatória, mandar na casa dos irmãos, para que você possa ter uma lembrança do pastor Rodrigo. Mas para isso nós queremos chegar a 50 mil inscritos no nosso canal. Se cada um dos irmãos que estão aqui trazer mais 1 ou 2 irmãos, nós vamos chegar rapidinho a 50 mil inscritos. Que Deus possa abençoar a cada irmão. Estamos juntos nesse trimestre, viu? Vamos andar conosco aqui. Serão lições preciosas. Eu costumo dizer que é um curso. Tá? Se inicia hoje um curso de 3 meses acerca desse tema abençoado aqui, ó, em defesa da fé cristã. Um grande curso de apologia. Você é nosso convidado a caminhar conosco. Lembrando que lá nos grupos do WhatsApp você vai receber, vai poder baixar aí os slides gratuitos dessa lição de número 1. E também todo dia lá tem vídeos para você convidar os alunos, tem cartazes, tem banners, tem explicação no grego, no hebraico da leitura diária. O grupo do WhatsApp ele é fechado, não tem incomodação, não tem perturbação com outras mensagens. Só você recebe todo dia um conteúdo da Escola Bíblica Dominical para você divulgar entre os alunos da tua igreja. Pode ter certeza que se você usar esses materiais, haverá um crescimento na Escola Bíblica Dominical onde você congrega. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.